E hoje a gente vai comentar sobre um tema muito legal, que é a gestão de talentos e produção dinâmica de materiais didáticos, né? IAD e híbrido. E junto com a Larissa, nós trouxemos aí essa referência, né, um case de sucesso, que é o professor Jonas Saraiva, coordenador de produção de materiais didáticos da Universidade La Salle. Muito prazer, gente. Muito bom receber vocês aqui nesse evento. Eu tenho certeza que vocês vão poder contribuir muito aí com esse conhecimento de vocês, enriquecedor para o pessoal que hoje está aqui participando. Sejam bem-vindos. Obrigada, bom dia a todos. Agradeço o convite da CRM, né? Esse evento realmente veio num momento ótimo, né? Para todas as instituições e acredito que vai ser bem rico aí. Espero que a gente possa contribuir um pouco com essa parte de produção de material, né? E trazendo aí, convidando aí o nosso case de sucesso, que é a Universidade La Salle, para participar. Obrigada a todos. Muito bom dia, obrigado pelo convite, a CRM, a Larissa, a Adeline, somos parceiros de longa data e acho que a gente vai fazer, né, Larissa, uma dobradinha que vai enriquecer um pouco dessa ideia de produção de materiais, tanto para quem quer, talvez, fazer internamente, quem quer fazer licenciamento, todas são possibilidades que a gente trabalha com sucesso já há alguns anos e acho que vai também contribuir para as pessoas entenderem processos de produção em geral, que nós podemos trazer aí ferramentas, ideias, inovação para o nosso CR Maker Summit. Obrigado. Imagina, show de bola, meninos. Só reforçando também, pessoal, nós estamos aqui no chat, no WhatsApp Zenv, então qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, tanto para a Larissa quanto para o professor Jonas, pode colocar aí no chat que nós vamos trabalhar isso no finalzinho da nossa apresentação. Então, bora lá, meninos? Segue com vocês, sucesso. Muito obrigada. Posso compartilhar a tela aqui, né? Claro. Podem me avisar se vocês estão vendo? Sim, Larissa. Tudo certo? Bom, começando então, né, nós trouxemos esse tema, né, de gestão de talentos e produção dinâmica de materiais didáticos, né, tanto para EAD quanto para o híbrido, né, conforme já foi falado, né, eu estou à frente da Adeline EdTech e o professor Jonas Saraiva também coordena a produção de materiais didáticos da Uni La Salle. Apresentando, né, e relembrando para quem já nos conhece, né, nós temos mais de 15 anos no mercado de EAD, então produzimos materiais didáticos personalizados, né, sob encomenda durante todo esse tempo, e disponibilizamos também acervo de conteúdo, objetos de aprendizagem, né, no nosso marketplace, além da comercialização de uma plataforma para quem quer produzir o seu próprio material, né. Isso tanto também para instituições que já estão no EAD ou que estão agora, né, fazendo o híbrido, né, então toda essa parte de objetos de aprendizagem, material didático pode ser, nós podemos ser um parceiro tanto para a produção quanto para a disponibilização de uma plataforma para que as instituições mesmo possam fazer, né, então são essas três frentes que nós trabalhamos. E eu vou trazer um pouco da nossa experiência com isso, da transformação que a nossa produção, né, sofreu durante esse tempo, para que hoje a gente consiga fazer uma produção escalonada e sem perder na qualidade, né, e conseguindo gerenciar um grande volume de projetos ao mesmo tempo, né, e mostrando, né, para as instituições que isso é possível, que vocês podem fazer essa produção dessa mesma forma, né, conseguindo gerenciar, conseguindo fazer com que toda a equipe multidisciplinar trabalhe para um mesmo fim, né, e conseguindo manter, né, o padrão de qualidade da instituição. Certo? Eu vou passar a palavra para o professor Jonas, né, para ele apresentar um pouquinho do case e também falar um pouquinho deles, né, e a gente vai daqui por diante conversando, né, a gente quer fazer uma coisa assim, bem dinâmica, ao final teremos perguntas, né, então acho que vai ficar bem bacana se a gente for conversando aqui, né, professor Jonas, e passando todos os pontos em conjunto. Fique à vontade. Com certeza, Larissa. Obrigado pela introdução aí. Estão me ouvindo bem, né? Estamos sim.
Nós, da Universidade La Salle, como eu disse, somos clientes de linha há bastante tempo, pelo menos desde 2016, quando, em 2015, nós começamos o projeto de EAD para o Brasil, né, para levarmos a Universidade para o Brasil. A Universidade La Salle tem 45 anos de existência como, não exatamente como universidade, mas como instituição de ensino superior, fez este ano, aliás, se desejarem, a nossa live foi muito legal, tivemos a participação do Pondé e do Duca Lendecker, nos celebrar dos 45 anos de universidade. Em 2016, então, assumimos essa jornada, esse desafio de entrar para a educação à distância numa universidade que tradicionalmente tinha a sua prática no presencial. Nós somos aqui do sul do país, a sede, né? Hoje estamos em todo o Brasil, mas somos aqui do sul do país, numa cidade chamada Canoas. Canoas fica muito próximo de Porto Alegre, que é a capital, é a região metropolitana, então, do Rio Grande do Sul. A nossa sede fica ali, então, desde 2016, nós viemos com EAD, e a produção interna, e acho que esse vai ser o bate-volta legal, e também para dar uma iluminada em quem pensa que nós viramos até concorrentes da Delinea. Não, hoje nós somos parceiros da Delinea, porque nós, apesar de produzirmos internamente, nos utilizamos de uma ferramenta que vai ser apresentada aqui para vocês daqui a pouquinho, e que nos permitiu ampliar demais a nossa capacidade produtiva, porque foi uma decisão desde o início. Então, 2016, Delinea nos apoia em material licenciado, a partir de 2017 a gente produz internamente, e 2018 começamos também a comercialização e licenciamento do nosso conteúdo, e 2021 a gente está, então, começando aí o desafio do Grupo Editorial La Salle, porque a gente não está falando mais só de material didático, mas também o acadêmico, de pós-graduação, e literário, nesse novo desafio, então, que nós estamos assumindo com o Grupo Editorial La Salle. E vocês vão entendendo aí no decorrer da nossa conversa como é que a gente faz essa imbricação aí de Delinea e Universidade La Salle. Vamos seguir, Larissa. Maravilha, obrigada, professor. Bom, bem interessante você ter trazido isso, porque o caminho que a La Salle seguiu é um caminho que a gente recomenda bastante, sabe? Vocês começaram pela parte de terceirização da produção, né? E com isso, assim, né, proporcionou que vocês fossem mais rápidos, né, nesse crescimento, e proporcionasse que vocês forem se organizando e montando essa equipe interna, que hoje é uma grande equipe, né? Então, uma área editorial bastante grande e organizada. E aí vocês migraram, então, de clientes de material, né, terceirizado para clientes que licenciam a nossa plataforma para fazer o seu próprio processo do seu jeito, né? Então, é um movimento, né, de crescimento que a gente gosta de acompanhar, né, e que é muito legal quando a gente acompanha desde o início, assim, e consegue ficar com essa parceria que é hoje, né? Nós trouxemos essa parte de material didático, né, e a gente reforçou essa questão de EAD e híbrido, né? A gente sabe que o híbrido está fortíssimo, né, e não é à toa. Então, a gente viu aí dados da Associação Brasileira de Mantenedores, né, do ensino superior, recentemente agora, que 50% dos alunos que estão retornando ao seu curso presencial não querem voltar ao presencial totalmente, né, eles querem continuar naquele conforto do que o online proporcionou, né, apesar de estarem ansiosos para os momentos presenciais, então, gostariam de manter uma parte online. E aí, com isso, né, eu acho que é uma reflexão bastante forte para as instituições, né, de que realmente não voltará a ser como era antes, a gente precisa repensar, né, e com isso a gente precisa preparar materiais, né, que auxiliem, né, nesses momentos online, né, que sejam objetos de aprendizagem, atividades, mesmo no presencial. Precisamos pensar nesses momentos que o nosso aluno realmente ele não é mais o mesmo, né? Então, para a produção desses materiais, a gente pensou aqui em 3 principais frentes, né, de uma produção que, na verdade, acaba tornando essa produção sustentável, até porque eu começo com uma gestão da produção, né, então eu consigo fazer toda a visualização desse processo, passo para uma gestão de conteúdos, né, que é um reaproveitamento, catalogação desse material já desenvolvido, e durante essa gestão da produção, eu preciso fazer uma gestão muito forte de pessoas, né, então esse é o nosso foco hoje, que é como gerenciar esse grande time, né, que é uma das maiores dores de qualquer produção de material,
né? Então, a gente já conheceu vários times de produção bastante grandes dentro das instituições, a gente vê que é algo comum, né? Que realmente, como, né, é um processo criativo feito por pessoas, esse realmente é uma das maiores preocupações, é onde a gente, né, precisa dar uma atenção bastante grande de que esse time trabalhe de uma maneira engajada, né, e a gente consiga fazer um gerenciamento de todas, mesmo ampliando a produção de todo esse time sem perder na qualidade. Eu gostaria de trazer um pouquinho aqui desses 3 pilares e saber um pouquinho com o professor Jonas já, né, se isso aqui faz sentido para eles, como que é hoje organizado, né, as principais etapas de uma produção de vocês, enfim, o que você achar aí que faz sentido aqui diante do que a gente está trazendo desses principais etapas, né, de uma produção. Como é que é isso para vocês, professor? Faz muito sentido também para nós e dos nossos novos desafios, principalmente, Larissa, porque veja que nós já tínhamos uma editora universitária que se dedicava, e aí o nome já diz, editora universitária, apenas às finalidades acadêmicas. Normalmente as editoras universitárias estão vinculadas ao pós-graduação, ao PPG, né, ao estricto. Então, no nosso caso, agora, o desafio, a partir de 2021, é a ampliação de todos os processos, não só dos processos de produção acadêmicos, mas da produção didática, que nós já tínhamos como setor independente, e da produção literária. E tudo isso nós precisamos justamente desses 3 aspectos que tu estás trazendo aqui. Desafios na gestão de equipes, porque agora eu tenho equipes, veja que também ninguém vai fazer um inchaço, vamos dizer assim, com perdão da palavra, né, mas um inchaço das suas equipes para poder dar conta dessas 3 coisas, e depois uma dessas... você sabe que o mercado editorial está muito desafiador, então daqui a pouco essa equipe vai estar inchada e a gente não vai conseguir dar conta, vamos ter que fazer talvez os ligamentos, enfim. Então nós temos um cuidado muito grande em que aqueles que já estão experientes, nós possamos talvez terceirizar trabalho, mas com gestores que já estavam na nossa equipe anteriormente. E é um grande desafio, porque daqui a pouco um gestor vai ser coordenador de um projeto, mas vai ser colaborador apenas em outro. Né? E o que a gente está falando aqui é também de uma gestão compartilhada, uma gestão não tão hierárquica, né? E é um desafio principalmente para a instituição de ensino superior que é hierarquizada. Então, nós temos esse desafio na gestão de equipes, não só internas, mas externas, porque nós temos os colaboradores terceirizados e também autores, enfim, toda essa gama de profissionais que está envolvida com a produção de conteúdo mesmo, né? O fluxo de trabalho, de novo, vem o desafio de nós termos equipes que se entrelaçam, vamos dizer assim, e perpassam. Em algum momento eu sou coordenador daqui, desse processo, desse fluxo, mas aí eu sou colaborador em outro, e como fica essa gestão, né? E esse fluxo de trabalho que a gente precisa, sim, otimizar. E o desafio do gestor, no meu caso, eu e mais uma equipe de gestão que nós temos, é monitorar tudo isso. E eu acho que a solução que a gente apresenta juntos aqui é o que está salvando a minha pele, para dizer bem... Que bom, professor. Ótimo, então é bem isso assim que a gente queria, né, ouvir, porque nem sempre, né, a gente encontra fluxos de trabalho parecidos com o nosso. Às vezes a gente encontra, né, instituições que estão elaborando também um outro fluxo e que funciona bem, né? A questão é que a gente consiga realmente ter a visualização de todo esse processo. Então, é um pouco do que nós vamos trazer aqui. Então, para uma produção ágil, né, para a gente seguir esses aspectos de gestão de projetos ágil, né, a gente precisa ter muita clareza de tudo que está sendo feito, né? Então, uma das questões aí que a gente tem, que a gente vai trazer é isso, né? Como visualizar isso de uma maneira que fique claro para todos os envolvidos, como é que cada etapa da produção vai conseguir ser claramente entendida e seguida, né, e trabalhada por cada pessoa que faz parte dessa produção. Então, vamos entrar na parte de gestão de equipes, né? A principal etapa aqui, que seria a organização e a busca segmentada pelo perfil. É o primeiro desafio que a gente tem no início de uma produção, é a busca por profissionais, principalmente conteudistas, né, especializados nas áreas que eu preciso desenvolver e escrever.
Então, a primeira questão que eu trago aqui é a formar um banco de talentos, né? Então, hoje, com a Deduca, né, que é essa plataforma que a gente está falando, foi licenciada para a Unilassalle, e que nós, como até somos próprios clientes, né, a Delinea é cliente da Deduca também, então nós somos usuários da nossa plataforma e proprietários dessa plataforma para licenciar. Então, hoje, nós recomendamos muito que seja criado um banco de talentos para cada instituição. Como é que eu faço isso? Eu crio uma oportunidade, né, nesse campo lateral aqui, e aí, a partir desse momento aqui, eu consigo divulgar isso nas redes sociais, a partir da própria plataforma, e a partir do momento que eu vou criando oportunidades aqui, a cada pessoa que é atraída por essa vaga, ela se cadastra, coloca seu currículo, as especificidades, então tem toda uma indexação aqui das principais áreas, né, e aí ela fica no meu banco de talentos. Isso começa a criar um engajamento muito bacana, porque você começa a conseguir cadastrar histórico dessas pessoas, né? Então, como foi o último trabalho, né? A avaliação de todos que trabalharam com cada profissional, né? E aí, hoje nós temos, por exemplo, né? Mais de 15 mil ali, 15.243 talentos, né? No banco de talentos da Delinea. Então, quando eu crio uma oportunidade aqui, eu não preciso mais ir em busca desse profissional, mas os profissionais se candidatam à vaga. Então, isso mudou completamente a relação, né, de contratação, né, porque é diferente você ir falar com um conteudista que às vezes não tem tempo disponível, não quer escrever material, ele está com outras atribuições, né, e de cara já receber alguém que está interessado na vaga, ou significa que tem disponibilidade, tem interesse. E aí, a partir daqueles interessados, eu vou avaliar o currículo, né, e de quem está melhor, e aí já fica um ranking ali de quem já tem um histórico, já trabalhou e já fez um bom trabalho, eu consigo avaliar aí de uma maneira bem mais rápida. Então, só com esse início do trabalho eu já ganho bastante tempo e qualidade, né, isso me impede de contratar, por exemplo, um profissional que não gosta de trabalhar com prazos curtos, num projeto que eu tenho prazos curtos, por exemplo, porque eu vou ter o histórico dele ali, então eu vou ver, não, o forte dele é outra coisa, então eu vou deixar ele para um projeto que tenha mais tempo, né? Então tem tudo isso, além de que a substituição, né? A gente sabe que às vezes os conteudistas ainda não têm experiência na parte de escrita de material, e acabam não se adaptando ou achando que era menos trabalho, não consegue conciliar com o dia a dia, e aí resolve sair na metade. Isso, todo mundo que gerencia a produção passa por isso, né? Então, eu ter um segundo, né, profissional que já se habilitou para a vaga, né, isso também é algo que facilita bastante. Então, eu consigo criar aqui vagas para designer educacional, revisor, etc., e ter ali profissionais já cadastrados, interessados, né, e avaliados, né? Além disso, eu tenho aqui também a parte de busca, né, segmentada. Eu posso realmente querer buscar primeiro um profissional específico. Eu tenho a capacitação desses profissionais após eles serem colocados, alocados no projeto, né? Então, uma etapa bastante importante que eu coloquei aqui, porque eu acho que faz toda a diferença, é a maneira como a gente ambienta esse profissional no início do projeto, né? Então, por mais que ele tenha conhecimento, né, seja um designer educacional aí super experiente, ele precisa entender o público do projeto, né, o propósito, né, o objetivo, a metodologia de cada instituição que ele está trabalhando. No nosso caso, a gente tem várias instituições, mas se é a instituição que está desenvolvendo, ela precisa conhecer o da própria instituição, né? E às vezes não é porque ele está dentro da instituição que ele sabe o propósito daquele material. Então, essa ambientação, essa capacitação na especificidade do material é importantíssima, né? E também uma capacitação sobre o papel dele, que às vezes os conteudistas não estão tão adaptados a esse papel, né? Ele não é um material próprio, ele é um material construído em conjunto com outros profissionais, é um material que tem uma padronização que precisa ser seguida, né? E por último, como que vai fluir a gestão de tarefas desse trabalho dele, né? Como que ele vai receber essas mensagens, como que ele vai saber que está na hora dele pegar o material.
a gente precisa entender, quem não está ambientado com produção de material, que são muitos arquivos, são muitas pessoas envolvidas, né? Então, se eu pego uma unidade, né, essa unidade, ela se desmembra em diversos arquivos, roteiros, né? Então, eu tenho arquivo de locução, eu tenho um arquivo que vai gerar um roteiro para depois ser um vídeo, né? Tudo isso são pequenos arquivos que são trocados, né, entre os membros da equipe. A equipe é bastante grande, né, é uma equipe multidisciplinar, então isso precisa ser organizado de uma maneira que a gente não se perca, se é um objetivo a gente se estruturar e começar a ter uma profissionalização disso e um crescimento, né, dessa produção, tá? Gostaria de deixar um espaço aqui, professor Jonas, trazer toda essa experiência que vocês têm, que vocês fazem uma excelente utilização, né, dessa parte da plataforma e saber como é que isso flui, assim, como é que é as etapas de gestão de equipes de vocês, na maneira geral, assim. Qual é um dos maiores desafios, Larissa, que nós temos numa universidade é que tudo precisa ser muito publicizado, o público, né, tornado público, é isso que eu quero dizer, não sei se usei a palavra correta. No caso do Banco de Talentos, por exemplo, a divulgação de oportunidades, principalmente para os conteudistas, ela aparece em forma de editais. Então, a pessoa precisa juridicamente se inscrever e ter a sua seleção, eu tenho que ter acesso a todo esse banco de informações sobre ela própria e também precisa receber um retorno. Né? E isso numa quantidade, assim, existem outras formas de fazer, existem formulários online, enfim, mas o controle e a gestão disso demanda ou mais manualidade ou mais automatização. Então, no caso do nosso uso da Deduca, é um uso que torna um pouco mais inteligente essa parte, mais automatizada essa parte da inscrição no edital, porque no próprio edital nosso de universidade, a gente já coloca o endereço da Deduca, é um site, né, que a pessoa vai entrar, vai se cadastrar, colocar as informações como você mostrou na tela anterior, nós vamos ter acesso a um relatório de inscritos, vamos fazer a seleção junto aos coordenadores de curso, estou falando aqui mais dos conteudistas só para dar um exemplo, mas tem N situações aí de profissionais. E poderemos, então, dar também o retorno para o pessoal que foi selecionado e para aqueles que não foram selecionados. Uma coisa legal que nós estamos começando agora a pensar é a construção de banco de talentos, não só para produções internas, como eu disse, nós temos agora um novo desafio de grupo editorial, mas, por exemplo, a Larissa deseja, ou qualquer um dos nossos telespectadores aí, ouvintes, né, deseja produzir um livro. Eu já tenho o material, alguém já revisou para mim, então não precisa eu entregar o material bruto para a instituição fazer o livro do zero, né? Eu já tenho, mas eu gostaria de um capista, eu gostaria de um designer gráfico que fosse. Então, no nosso banco de talentos, a gente tem esse profissional e nós temos ali todas as características dele, como você mostrou, e nós podemos dizer, olha, tem esse profissional, nós fazemos a ponte, né, entre a pessoa que deseja publicar seu livro, estou falando agora de parte mais literária, e literária inclui toda essa gama de livros que a gente tem hoje, não somente de narrativos, mas de tantas outras, a própria autoajuda que está em alta, a autoajuda que está em alta, né, então a gente tem essa possibilidade, e a gente pode, então, trazer o profissional e unir com aquele que deseja encontrar esse profissional no mercado. Também é um processo que a Deduca nos ajuda. E muito rapidamente, Larissa, você falou algo muito importante sobre a gestão de tarefas. São muitos arquivos, eu concordo plenamente com você e sofro isso na pele, porque numa produção você tem um material base, muitas vezes, que vai se transformar em 10 objetos de aprendizagem com naturezas diferentes, com 3 equipes diferentes trabalhando em cada um, equipe audiovisual, equipe de revisão, então são muitos processos, e a Deduca tem um processo legal que é arrastar o card, a gente chama, né? Que é, tu dá a tua tarefa por terminado, imediatamente o outro já recebe, então não fica aquela coisa, fulano, terminou, que se tornou mais difícil, inclusive, na pandemia, porque agora a minha equipe está toda em home office, então não tem mais o fulano, terminou, agora a gente precisa efetivamente automatizar um pouco mais esse processo. Bem bacana esse feedback, professor. É engraçado, né, porque essa questão do fulano, terminei, né, era até uma questão de boas práticas no trabalho, assim, porque às vezes a pessoa está tão concentrada, vem aquele do lado, assim, né, o arquivo já está lá, então o cara leva até um susto, né, ele está ali revisando, concentrado, e bem interessante porque
o nosso propósito sempre foi esse, porque era o nosso desafio também, era o que nós vivenciávamos, por isso que eu digo, né, as dores são muito parecidas, né, então, o nosso objetivo com a Deduc é justamente tirar esses profissionais, né, que são hiper especializados na área de atuação deles, né, são designers educacionais, são designers gráficos que sabem criar e fazer coisas incríveis, e eles estão, às vezes, passando status, preenchendo e-mail, né, fazendo planilha, né, porque precisa ser feito, porque senão a gente não consegue visualizar. Então, nós tiramos isso das planilhas, tiramos isso dos e-mails e colocamos num sistema onde isso fique mais fácil e ele possa focar realmente na criação, né, e na qualidade do material. Então, aqui a gente mostra aqui, na questão da seleção de profissionais, né, a gente vem tendo um resultado bastante bacana. Nós usamos a nossa plataforma como cliente interno, né, desde 2017, e hoje a gente consegue ter, em menos de 6 horas, um candidato para todas as vagas que a gente coloca. Claro, eu tenho alguns que eu levo bem mais de 6 horas, porque são muito específicos, e tem outros que levam 1 hora, mas em média, né, a maioria leva menos de 6 horas, tá? Que aí dá para ver o quanto que dá para chegar, né, depois que você cria esse banco e recheia esse banco, né, de talentos, e essas pessoas estão lá com seu currículo e com seu histórico. Aqui eu vou mostrar um pouquinho da gestão da produção, gente, como é que é a carinha ali, né, a gente consegue ter um dashboard geral, né, para quem trabalha com várias produções em paralelo, então eu consigo saber quais estão concluídos, quais estão em andamento, quais estão problemáticos, que eu preciso dar uma atenção. Eu consigo entrar no detalhe, então eu consigo ver por arquivo, onde está, com quem está, quanto tempo está, né, entrar na timeline de cada arquivinho, que foi o que nós falamos agora aqui, olha só, né, então de um material eu tenho vários subarquivos dentro dele, né, então, e cada um deles precisa ser gerenciado, né, eu preciso saber com quem está, quanto tempo está, quem vai ser o próximo, e se tem algum problema acontecendo com ele, né, como gestor da produção eu preciso ver isso. E ao final aqui, o que eu ganho com isso, né, então, assim, a gente percebeu aí um movimento bem interessante, né, porque às vezes tem essa questão que o professor Jonas falou no início, assim, é claro que eu não vou encher a minha equipe, né, de pessoas, e essa é uma tendência, porque, né, você vai aumentando a sua produção e você vai vendo, nossa, mas eu preciso de alguém para ficar só colocando coisa em planilha, se eu não tenho uma plataforma, preciso de alguém, então, assim, né, e essa não é a maneira, né, ideal, né, acaba ficando caro demais, oneroso demais, demorado demais, e a gente viu que com a plataforma, né, com isso formalizado dessa maneira, as pessoas realmente se sentem mais produtivas, né, e mais engajadas com o trabalho, né, porque até sai um pouco da pessoalidade, né, o que o professor falou. Às vezes, quem está na posição de gerente da produção ou de coordenador ali mais, né, não é nem gerente, mas a pessoa que está mais à frente mesmo ali, que precisa avisar, às vezes, dos prazos e falar assim, olha, eu tenho que entregar esse arquivo amanhã, não esquece de me entregar isso amanhã. E aí aquilo gera uma coisa assim, tá, mas você acha que eu não vou te entregar? Né? Então, gera uma questão pessoal que às vezes não é necessário, né? Então, com a plataforma ali, você é avisado ali, olha, eu tenho, esse material chegou na minha mão tal dia, né? Então, eu tenho até esse dia, fica algo automático, né? Eu não preciso mais ficar passando por essas situações de cobrança ou de comunicação, que não seja comunicação criativa, que não seja sobre o projeto que nós estamos, né? Como que nós vamos desenvolver isso? Será que ele está atendendo os objetivos? Essa tem que ser a conversa. E não onde está o arquivo, te mandei um e-mail, você não recebeu o e-mail, mas como? Mas eu mandei, né? E acaba que isso faz com que a gente também seja mais exato, a assertividade de prazos aumenta, né? Justamente porque não tem essas falhas na comunicação, isso reduz bastante. Às vezes o problema de prazo não é só o tempo de desenvolvimento, mas às vezes é justamente essa organização, né, e essa comunicação de uma maneira errada que acaba atrasando, né, então isso a gente eliminou. Quando existe algum problema, é realmente por conta do tempo de criação e tal, e a gente tem como lidar melhor também
com um problema que acontece, às vezes, de um atraso, né? Então, eu consigo perceber isso mais rápido e eu consigo fazer uma gestão disso e colocar esse projeto de novo no deadline dele de uma maneira mais rápida, porque eu percebo rápido o problema que está acontecendo. Então, isso tudo faz com que eu aumente a qualidade do meu material e eu reduzo o prazo e economizo, né? Então, é um ganho bastante interessante. Gostaria de solicitar para o Sr. Jonas, né, se isso realmente aconteceu, se ele percebe isso lá, como é que você visualizou vocês já estão há alguns anos, né, professor Jonas, também nesse processo, né, e se quiser trazer também outras dicas, né, que não seja relacionada ao uso da plataforma, enfim, nessa gestão da produção que você ache importante para quem está formando essa equipe, né, e começando a construir esses materiais. Sim, primeira questão ali sobre a produtividade, realmente, Larissa, a gente percebe esse aumento, né, tanto do engajamento do autor, não só do autor, mas do pessoal externo, né. A sua última pergunta foi, que dica a gente pode dar? Não enche a sua equipe, vamos voltar a esse ponto. Então, hoje, com toda essa liberdade de terceirização que as legislações nos permitem, para equipes de produção, tem profissionais que já eram, né, já tinham essa ideia de terceirização, de ser autônomos. O designer gráfico é um, né? É muito difícil você conseguir um designer gráfico que tope o salário que uma universidade quer pagar, porque não é o core business dela, né? Então, nós hoje podemos terceirizar, mas precisamos, sim, de um controle maior, né, de ações, de entregas, né, porque a gente trabalha com o externo por entregas. No nosso caso, Larissa, eu queria te dar, assim, como exemplo da tua primeira pergunta, o home office, né, nós deu 16 de março do ano passado, toda a nossa equipe foi para home office, né, e era uma grande dúvida, né, claro, a exceção aqui é o pessoal do estúdio, né, porque estúdio você não consegue levar para casa, então você tem funcionalidades, você tem tecnologias ali que nem cabem na casa de alguém. Então o estúdio da Unilassalle, ele permanece presencial, permaneceu durante todo esse tempo, claro que com um ajuste de schedule ali, de agenda muito forte, né, para que a gente pudesse trazer autores uma vez por semana quase, né, ou 2 vezes, lá no forte da pandemia, foram 2 vezes por semana. A equipe também se deslocava só para aquilo e voltava para casa, com transporte individual. Enfim, foi um desafio grande para essa equipe que precisa ser presencial. Mas o restante todo da equipe, a universidade mandou materiais para casa, máquinas para casa, das pessoas que não tinham, enfim, e organizamos tudo isso. E aí, como é que você controla a produtividade, como é que você controla a entregas e tudo isso? Como nós já tínhamos o uso da Deduca anterior, parece estranho dizer isso, mas nós não sentimos diferença. Não sentimos diferença, porque todo o anúncio já tinha se transformado. É claro que a gente sente a dificuldade de não ter o fulano, dá uma ajuda aqui, isso é inerente a essa troca da presencialidade para a distância, né? O TAD, né? O trabalho à distância. Mas, no caso de produtividade, nós não sentimos isso justamente porque já estava no nosso fluxo de trabalho toda essa parte do arrasta do card, né, do recebe material automático, enfim. E vou dizer para você, tanto foi que a produtividade aumentou em casa, né, que nós decidimos, a universidade decidiu que a equipe de produção permanece home office. Então, nós somos uma das poucas equipes da universidade que não voltará assim que a pandemia terminar. Não voltaremos. Foi muito interessante esse movimento. E tanto de produtividade, e com isso termino também para não me alongar, mas que nós recebemos um novo desafio da editora Unilassalle, ou do grupo editorial Lassalle, né? Porque a produtividade se percebeu que ia aumentar se a gente continuasse, e poderia aumentar com esse novo desafio, se a gente continuasse em home office. Então, claro que a gente tem todo um trabalho ali de RH, de respeito, né, ao profissional que está em casa, porque todo mundo sabe que no home office o trabalho aumentou, né? Então, a gente não está falando de aumento de trabalho, efetivamente, mas de aumento de produtividade, capacidade de gestão daquilo que eu já tinha e de receber também novos desafios. E é claro que as automatizações são um processo muito, ou um produto e um processo que ajuda muito para a gente poder manter esse nível de qualidade também. Olha, que ótimo, hein, professor Jonas? Bom saber que vocês está possibilitando, né, uma produção online dessa maneira. Acho bem
interessante a gente saber disso, assim, e fico contente pelos resultados. Uma coisa bem bacana também que começa a ocorrer, né, é que ao final dessa produção a gente começa a fazer essa catalogação de materiais. Também isso é um processo novo, né, a gente também começou há pouco tempo e isso está gerando um resultado bastante bacana, né. Chega ao final, a gente começa faz parte do processo da produção, indexar esse material, né? Porque eu posso ter que localizar ele de novo, e aí eu tenho que estar com isso muito fácil de ser localizado, né? Eu tenho objetos, eu tenho vídeos, né? Eu tenho várias coisas aí, principalmente para as instituições que têm propriedade total sobre os conteúdos desenvolvidos, né? Isso é bastante importante, né? Então, eu tenho que ter todo esse material desenvolvido, né, catalogado para eu poder utilizá-lo novamente. Isso também gera uma economia bastante grande, né? E aí a gente está com esse módulo de conteúdos também à disposição das instituições. Aqui eu queria trazer um gráfico, né, que mostra o quanto que a nossa equipe reduziu, né, os envolvidos numa produção, né, por projeto aqui, de 2017 até 2020, né, a gente está trazendo fazendo o levantamento agora dos dados desse ano, mas até ano passado a gente tinha essa queda aqui de profissionais envolvidos na produção. Então, é bem interessante porque nós nos tornamos mais ágeis, né, nós conseguimos melhorar a qualidade e nós reduzimos a equipe. Então, realmente, né, foi um ganho bastante grande. Por último, eu queria convidá-los, né, a conhecer, né, eu gostaria aí de deixar mais um espaço aberto aí, professor. A gente costuma usar essa referência assim, né, além de árvores, veja florestas, né, então, o que nós queremos é atuar como parceiros das instituições, nesse sentido de dar uma visualização macro, né, da gente conseguir ir além, né, de vocês ganharem competitividade, ganharem diferencial, principalmente na qualidade, né, desses materiais, né? Então, para isso, a gente precisa realmente dar condições, né, dessa equipe que está à frente dessa produção, que ela consiga entregar mais, que ela consiga ver mais, né? Porque, às vezes, realmente é um processo que as pessoas ficam mergulhadas, né? E é muito difícil você enxergar, né? Dentro desse monte de pessoas e arquivos, enfim, realmente como você está e o que é importante naquele projeto, que é a qualidade, que é o atingimento do objetivo, né, que é a persona ali que vai ser atendida com aquele material, tá? Então, aqui a gente traz alguns que já estão vendo a floresta, um deles é o Nila Salha aí, que já trouxe cases e várias referências. Agradeço bastante, professor, né, pelas indicações, enfim, e espero aí ter contribuído, não sei se deu nosso tempo, quanto que nós estamos do tempo, já passamos, mas esse era o recado que eu queria trazer, assim, nós podemos contribuir bastante com esse processo, não só como produtores, né, mas com ferramentas, tá? E agradeço muito aí a colaboração do professor, fica à vontade aí para dar as recomendações finais, né, professor? Eu sei que muitas instituições estão nesse processo, nesse desafio hoje, né, de melhorar os seus processos, né, quem já está na EAD precisa atender mais esse aluno digital, e quem não estava, né, e que está fazendo agora o híbrido, também tem um desafio aí de atividades, objetos, né, rechear esses ambientes virtuais aí de materiais de qualidade. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Larissa, por estarmos juntos. Eu só peço que você volte àquele slide da floresta. Eu acho que é uma metáfora fantástica, né, que a gente pode usar. E eu vou acrescentar uma partezinha ali, né. Nós podemos ver árvores, ver florestas, mas também podemos plantar. E eu acho que nesse mundo de AD brasileiro, né, quando eu digo mundo é por causa da diversidade, nós temos espaço para todo mundo, temos espaço para a qualidade de todas as bandeiras, né, e de forma que nós possamos plantar juntos,
fazer parcerias, como nós estamos demonstrando aqui, né? E também eu coloco aí o Grupo Editorial La Salle, que está nascendo, está germinando, né? De forma a ter produtos acadêmicos, didáticos e literários também. Ficamos à disposição do nosso público para receber aí desafios, né? Para a gente poder enfrentar juntos, e sabendo que a gente pode ser sempre parceiro, né, nesse vasto Brasil que nós temos, que precisa sim de educação, precisa sim de bons materiais, né, produzidos ou não, licenciados também. Temos espaço para parcerias interinstitucionais, nós temos aqui cases na própria Universidade La Salle, que nós usamos materiais de outras instituições parceiras, porque já está produzido, ninguém vai inventar a roda, muitos conteúdos já estão aí, a não ser que seja conteúdo acadêmico, aquele fruto de pesquisa de um grupo específico, enfim, mas de muitos cursos, né, que nós conhecemos aí, matrizes curriculares de graduação, pós-graduação, a gente pode sim compartilhar, e aquele que deseja ter sua marca, ter sua voz, ter sua linguagem impressa no material, pode procurar sim a Delinea, pode nos procurar também, nós temos materiais de acervo, mas também produzimos externamente, e utilizando a plataforma da Educa, porque sem ela a gente não conseguiria dar conta da floresta inteira que nós temos que plantar. Fica a dica, vamos fazer mais parcerias para aumentar nossa produtividade e o alcance, principalmente o alcance, isso é propósito, né? Não é só mercado, não é só concorrência, o alcance da educação brasileira no ramo não só de graduação, de pós-graduação, nós agora estamos nos aventurando também na educação básica, né? Novo ensino médio está aí, então EAD, possibilidades, a gente também está se aventurando por aí. Obrigado mais uma vez a todo o nosso público, a CR Maker, e fico à disposição também, caso haja alguma pergunta que a gente possa contribuir um pouco mais. Obrigado, Larissa. Muito obrigada, professor. Obrigada à CRM também. Agradeço a todos que nos acompanharam. Olá, pessoal. Nossa, que palestra incrível, Larissa, professor Jonas. Foi excelente, até mesmo para que aqueles que estão em processo, né, de organização, de estruturação com relação à produção desses conteúdos, possam enxergar de uma maneira diferente, né? Às vezes a gente acha que é muito mais complexo, né? Então, vai ser um suporte muito rico para essas instituições, né, que estão caminhando com isso, e para aqueles que têm essa vontade, né, esse anseio, e tinha algum bloqueio com relação, putz, pode ser que seja muito trabalho, pode ser que a gente não dê conta. A gente viu aí o exemplo, esse case fantástico da La Salle, que mesmo em home office conseguiu ter um desempenho excelente, assim. Então, isso é a amostragem, né? É o ponto que nós levamos. Putz, as pessoas são competentes, né? As pessoas têm essa visão de realmente ir à frente. A gente basta fazer as parcerias corretas, a gente se unir com realmente o mercado para a gente conseguir fluir nisso. Foi muito bom mesmo, super rico. E claro, nós temos algumas perguntas aqui que ficaram do nosso público, e eu já vou direcionar a vocês, mas antes, reforçando, pessoal, para quem ainda não preencheu a nossa pesquisa, tá aqui no chat, e ficarmos atentos aí à próxima edição, né, a próxima palestra, que acontece agora dia 19, ao mesmo horário, né, às 11, com a nossa queridíssima Michele Amaral, que vai trazer um case incrível de sucesso do cliente, onde ela domina demais. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Bora lá para a primeira pergunta, então. O pessoal colocou aqui no chat, e você comentou muito, né, Larissa, sobre o papel dos profissionais dentro da produção de conteúdos. O que nós queremos saber, né? Qual o nível de autonomia que os professores ou profissionais da educação das instituições de ensino têm no processo de criação dos materiais didáticos aí, customizados pela Delinea? Ótimo. Então, essa é uma pergunta muito boa, porque é uma dúvida recorrente, né, dos conteudistas. Os conteudistas, eles vêm de uma trajetória de produção de monografias, né, de teses, onde eles vão fazer o seu trabalho, né, e aqui nós estamos trabalhando num processo digamos assim, um projeto conjunto, né, uma construção conjunta. Então, o professor tem um papel extremamente importante, né, o professor é o detentor do conhecimento e ele precisa passar, né, esse conhecimento, escrever esse material de acordo com os requisitos da instituição que está contratando, né, então, ele tem um grande auxiliar aí, que é o designer educacional,
né, a gente chama de designer educacional, então ele auxilia nessa maneira de escrever, na linguagem, né, nos recursos a serem utilizados para passar esse conhecimento, né, mas o professor, ele tem total liberdade de trazer esse conteúdo, explicar da maneira como ele entende que é o melhor, respeitando toda a parte de projeto instrucional, de metodologia que a instituição trouxe, né, então é uma questão que ele precisa se capacitar, né, não é um processo fácil, mas é muito gratificante, depois que o professor aprende a escrever um material para EAD, ele gosta, né, e aí ele começa a produzir isso de uma maneira, assim, muito rápida, né, os professores, a gente vê, assim, que estão mais tempo escrevendo material com a gente, eles falam assim, nossa, eu peguei o jeito, agora só vai, então é bem bacana, tá, mas é um aprendizado, como é o da aula frente ao vídeo, né, como é, então tem todo esse processo de aprendizado aí na EAD, e é o novo, né, é um momento aí que é uma adaptação, mas é bastante gratificante, depois que o professor se adapta a tudo isso. Eu imagino. E nesse cenário ele foi quem não tinha o costume, né? Acredito, Larissa, até mesmo de ministrar conteúdos online, né? Por plataformas, eu acho que acabou tendo uma aproximação maior, né? Nesse cenário, nesse contexto que nós estamos vivendo, né? O que acaba contribuindo. Tem aqueles que gostam muito e aqueles que não gostam, e aqueles que acabavam não gostando passaram talvez a gostar mais nesse momento de familiaridade. A gente tem vários cases interessantes aí, o professor Jonas deve ter também, assim, professores que não estavam habituados, eles falam, gente, mas cadê o meu aluno na frente dessa câmera, né? Eu falar com uma câmera é muito estranho. E assim, a gente já passou por tudo isso, parece assim que já foi, né? Mas a gente ainda tem muito, né, de adaptação, né? Então, não é natural para quem não nasceu no meio digital, né, gente? Exatamente. E só linkando já essa pergunta, um outro participante postou aqui para a gente no chat, como os materiais didáticos do EAD podem dialogar com as diversas tecnologias, sem perder a qualidade do conteúdo. Pode se repetir? Como o material didático pode dialogar com as diversas tecnologias? Sem perder a qualidade de conteúdo. Professor, fica à vontade também para contribuir, né, professor? Deve ter bastante coisas aí a dizer, né? Gente, o que eu tenho a dizer, e vou abrir para o professor Jonas responder, não sei se foi direcionada a pergunta, é que a tecnologia não é tudo, né? A tecnologia é uma ferramenta para você chegar onde você quer. Então, a dica que eu tenho que dar para a qualidade do conteúdo é, primeiramente, ter uma coerência didática, né, e uma metodologia, né, bem definida, né? Então, assim, eu preciso conhecer esse público, eu preciso saber aonde eu quero chegar, né? E aí, com isso, com base nisso, é que eu vou criar metodologia, todo o projeto instrucional, vou definir minhas tecnologias. E as tecnologias podem ser simples. Se eu faço uma boa utilização delas, o material fica excelente, porque ele tá, né, dialógico, ele tá preenchendo os requisitos, ele tá dialogando com esse público, né? Então, eu diria isso, sabe? Eu não pensaria assim, claro que se eu já tenho isso muito amadurecido, eu vou explorar as novas tecnologias avançadas, né? Eu tenho recurso de realidade virtual chegando, tenho várias outras coisas para explorar, mas eu primeiro preciso ter a base de um conteúdo bem construído, né? É isso, professor Jonas, para você também? Eu faço minhas essa palavra, parte inicial que você colocou, Larissa, da qualidade do material base, a gente até chama na Unilassalle de material base, né, que é aquele material que será a origem de todos os objetos de aprendizagem. Aqui eu vou fazer com o sinônimo de tecnologias aí dessa pergunta, o termo objetos de aprendizagem, né, que a gente pode ter vários a partir de um mesmo material, desde que nós tenhamos bons designers, né, como a Larissa mencionou, designers educacionais. O desafio realmente, pessoal, e aí eu somo a resposta da Larissa, essa parte que digamos, a nossa universidade defende muito isso, é uma trilha de aprendizagem, e isso significa uma lógica de conteúdo, de objetos de aprendizagem, não é de conteúdos, de objetos de aprendizagem, que favoreça, sim, a compreensão do aluno num primeiro momento, a possibilidade de aplicabilidade, análise, todos aqueles verbos que a gente está acostumado a ver aí na nossa pedagogia, que foram até o criar, né, que é a última instância aí de todos aqueles que buscam empreendedorismo na educação, mas o desafio é que essa trilha de aprendizagem converse entre si, as partes, né,
e também converse com o nível que o aluno pode ter, porque no caso de desafios como a nossa universidade, que tem, por exemplo, alunos em lugares que não tem uma internet qualificada, não adianta você dizer assim, eu vou usar um recurso maravilhoso de realidade aumentada que não vai chegar lá. Daqui a pouco um PDF vai funcionar muito melhor. Então tem que ter essa leitura também de que essa trilha precisa sim conversar com a inovação toda da tecnologia que nós temos educacional, conversar entre si os objetos, ter uma lógica, né? Não adianta você jogar um objeto solto que o aluno não vai saber a que se relaciona, a que vem, né? E também precisa conversar com o público que você tem para saber se ele pode ter acesso e se ele tem condições de ter acesso de qualidade a esse objeto educacional. Excelente, muito rica a contribuição. E já aproveitando, professor, tem uma pergunta aqui que ela foi linkada a La Salle, então acredito que vai ser bem rico se o senhor responda. Como a Unila Salle identificou a necessidade de unificar o processo de produção dos seus materiais didáticos? Como nós identificamos a necessidade de unificar a produção de materiais didáticos, é isso? Isso mesmo. Tá. Nós tivemos, e não sei se está vinculado à parte que eu falei do novo empreendedorismo, né, da visão empreendedora que nós tivemos, mas a gente unificou, num primeiro momento, antes de sermos empreendedores. Quando eu chamo empreendedores, estou dizendo que a gente vai também fornecer para fora, não só o fornecimento interno de conteúdo. Mas houve uma primeira necessidade de unificação, de construção de um setor, de construção de uma equipe específica para a produção, logo em seguida que nós tivemos o desafio da EAD. Por quê? Porque antes era só 20%, todo mundo lembra, né, que tínhamos os 20% aí desde 2008, se não estou enganado, 20% da carga horária presencial podia ser EAD. Só que aí você fica naquela, o professor de presencial já tem aquela característica de chegar com um material embaixo do braço e dar sua aula. Então, ele só tirou debaixo do braço e botou no Moodle, botou no Blackboard, botou no ambiente virtual, né? Naquela época não existia Classroom. Então, ele colocou ali e disponibilizou e era isso. Mais ou menos assim trabalhava. Quando nós recebemos o desafio de ir além, de ir para o Brasil, por meio da EAD, nós, então, sentimos essa necessidade de unificar toda a produtividade, tanto do presencial quanto de disciplinas EAD, quanto de 20%. Em seguida, veio os 40%. Então, a possibilidade de você ampliar essa carga horária EAD dentro do seu presencial. Mais uma necessidade de trazermos essa produtividade, essa necessidade de produção de materiais para dentro de um setor unificado e organizado, para que não ficasse, o aluno não sentisse aquela diferença entre o material que ele está usando, e nem pode, na verdade, pelo MEC, se você tem EAD, você tem que usar o mesmo tutor, o mesmo material, tem que dar a mesma qualidade que você tem na EAD para o presencial e do presencial para a EAD, né? Então, nós sentimos necessidade de unificar também por isso. E agora, aí chegando ao ponto final da minha resposta, também essa visão empreendedora que a Unila Salle está tendo, de que se nós estamos produzindo internamente, já temos um acervo de qualidade, utilizado, testado, por que não contribuir com outras instituições também? E se temos a capacidade produtiva, por que não levar para fora? Só que aí, ao invés de ser só material didático, a gente acabou ampliando para a editor, material editorial, né? Para também levantar, e quando eu digo levantar, é mercado mesmo. Você sabe que está difícil para a Saraiva, está difícil para a cultura, que dirá para editoras universitárias, né? O ramo editorial no Brasil. Então, unificar nesse ponto agora, e acho que a pergunta, não sei se veio específico para esse ponto, mas eu preferi dar um contexto anterior, unificar toda a produção de material, inclusive editorial, nesse momento, para nós, fortalece, é um fortalecimento, é uma organização, e aí Renova, a Educa está nos apoiando também nessa parte, né, de produção desses 3 níveis, aí, editorial, didático e acadêmico, para fortalecer internamente o nosso setor e o nosso grupo editorial La Salle. Obrigado pela pergunta. Ótimo, valeu, professor. Acredito que tenha sido bem claro para o pessoal. E caminhando aí para a nossa última pergunta aqui no nosso chat, vou deixar, verdade, eu acredito que seja mais direcionada para a Larissa, mas, professor, sinta-se à vontade para contribuir também. Se a ferramenta, né, ela faz integração com quais? Com quais plataformas? Falhou um pouquinho o seu áudio. A ferramenta faz integração com quais plataformas? É isso a pergunta? Quais as possibilidades de integração ainda, se tem algo específico, né, de integração? Para ela atender o que ela
está se propondo, né, que a gestão da produção, ela atua de maneira independente, tá? Então, assim, toda a parte a gente não necessitou, né, fazer essa integração para ela fazer toda essa entrega, que é a gestão de talentos, né, então é nosso mesmo, a gestão da produção também, desenvolvido da Deduca, né, então existe futuros integrações, a gente já teve essa necessidade apontada por algumas instituições, então há essa abertura, né, e já temos aí algumas estratégias desenhadas nesse sentido. Mas no momento, para todas essas funções que eu apresentei, não existe nenhuma integração, né, e a gente tem o módulo de contratos também, que já tá integrado ali, que é nossa, né, que não foi integrado de fora. Temos algumas coisas ali já em andamento, mas sim, no futuro pretendemos, assim, ter a unificação com as principais ferramentas do mercado. Só para contribuir como usuário e case, a gente não necessita, primeiro, nós nunca sentimos a necessidade de integração com outros sistemas, seja acadêmico ou mesmo AVA, não tem essa necessidade, no nosso caso, Larissa, nós não sentimos, mas a plataforma, ela emite relatórios de forma muito fácil. Então, como você tem, por exemplo, a necessidade de integrar com o seu jurídico, que é o módulo de contratos, nós já utilizamos, né? Toda a documentação do professor fica dentro da plataforma, tudo isso. Então, como ela emite o relatório, você vai saber quem for, no nosso caso, né? Você vai saber quem foram os inscritos no edital, de forma muito simples, você pode emitir ali um relatório, você vai poder enviar e organizar todo esse material e compartilhar com o jurídico via Drive, né? Que é o que nós fazemos, porque toda a instituição trabalha com Google Workspace, então, nunca sentimos, assim, essa necessidade maior de você levar com AVA ou com gestor acadêmico, não temos essa necessidade, mas os relatórios, se a instituição tem essa necessidade, os relatórios vão fazer essa funcionalidade, pelo menos enquanto ainda não há nativo da plataforma. É que a ideia já foi unificar várias ferramentas adjacentes numa coisa só, né? Então, ela já elimina a gerenciamento de tarefas, né? Elimina planilhas, elimina várias coisas. Então, realmente, toda essa parte que ela tem de hoje não há necessidade, realmente. Perfeito, riquíssimo também a resposta. Eu acredito que também venha muita necessidade do cliente, né, apontando possíveis melhorias, e com o tempo a gente vai evoluindo mesmo e aderindo a sugestões, caso seja interessante e viável, né, entender, analisar a viabilidade. No mais, pessoal, Larissa, professor Jonas, agradeço imensamente por esse tempo dedicado aqui ao nosso evento. Fico muito feliz, não só eu, mas tenho certeza que todo mundo que participou do evento em si ficou muito feliz, foi muito gratificante poder ver esse tema tão importante que está aí cada vez mais expandindo no mercado. Agradeço vocês, espero vê-los em breve e nos encontramos a todo mundo que está aqui no evento na próxima palestra que acontece no dia 19. Tá bom? Com certeza, agradeço você também pela mediação e mais uma vez pela CRM, pelo professor Jonas e a todos os presentes aí, virtualmente. Um grande abraço a todos. Agradecemos a todos, aqueles que verão também após, seguramente. Né? Fiquem também à vontade para nos contatar naquilo que pudermos contribuir. E Larissa, muito obrigado. CRM, muito obrigado por tudo. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.